Senhor meu Deus e meu Pai, te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá, Senhor, em todos os corações, pela sua onisciência, Pai, e vai preparando o terreno, Pai, para que essa semente caia numa boa terra, para que ela, meu Pai, venha germinar e o Senhor venha dar o crescimento correto, Pai. Quebre todas as barreiras, Senhor, quebre as correntes do mal, para que todas as pessoas que neste momento estiverem deslogadas, Senhor, que no futuro irão assistir essa live, recebam, meu Pai, essa mensagem, Senhor, que veio do teu coração, através de nós aqui, Pai, a nossa igreja local, da nossa casa. Em nome de Jesus te agradecemos e amém. Bom, meu irmão, eu quero que você acompanhe aí em Gênesis 37:1. Nós queremos falar aqui de José, filho de Jacó, né? E ele tinha mais 11 irmãos, né? E o que ocorre, irmãos? José era filho de Raquel, uma mulher que seu pai Jacó tinha na sua idade avançada, né? E Raquel, irmãos, era uma mulher estéril, e por causa da promessa de Deus ela veio a conceber dois filhos para Jacó, né? Que é José e Benjamim. E José era uma pessoa, um filho que tinha um senso de justiça muito grande dentro dele, e isso chamava muita atenção do pai, que é Jacó, e também de Deus, não é verdade? Então Jacó gostava muito de José, e por isso lhe fez uma túnica, que naquele tempo, irmãos, não tinha moto nem carro para dizer essa pessoa, né? O que a pessoa poderia mostrar que ela era uma pessoa bem-aventurada? Era a sua roupa, não é verdade? Então Jacó, seu pai, foi lá e costurou uma roupa, uma túnica para José, muito colorida. E quanto mais cor tinha na túnica, mais essa túnica se tornava agradável aos olhos das pessoas. E as pessoas olhavam e falavam: puxa, esse rapaz deve ter posses, né? Porque ele tem uma túnica dessa, não é verdade? E José não tinha, mas o seu pai quis lhe presentear com essa túnica, ao qual levava aos olhos dos seus 11 irmãos um pouco de inveja, né? E José também, irmãos, era assim, ele não trabalhava nas lavouras junto com seus irmãos por causa da sua idade. Ele era jovem, né? E os seus irmãos mais velhos. E os seus irmãos faziam coisas que José ficava sabendo e levava aos ouvidos do seu pai, Jacó. E o seu pai ia lá e levava uma correção para os filhos. E os seus filhos, irmão, como você tem um monte de filhos, sempre tem aquele filho que chega até você: pai, o fulano, Beltrano, Ciclano fez isso, né? Eu mesmo, minha mãe tinha 10 filhos, e eu era um dos filhos, o qual caguetava meus irmãos para minha mãe e meu pai. Mas, irmãos, a gente faz essas coisas não é para prejudicar simplesmente, mas para que a correção venha sobre esse seu irmão, para que ele não venha se desencaminhar. A intenção da gente não é somente prejudicar o irmão nosso, mas sim trazer uma correção boa, né? Então nós vamos lá, irmãos. José, lá no versículo 4: vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais José do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estavam atando molhos no meio do campo. Atando molhos, irmãos, fazendo aqueles feixes de comida, né? Cortava aqueles, né? Como eles eram pastores, né? Cortava mato lá, ou qualquer tipo de feno, qualquer coisa, e faziam uns feixes, né? Estávamos ali atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. José queria dizer para os irmãos dele que ele ia ficar em pé e que os seus 11 irmãos, iam se prostrar diante dele. E os seus irmãos ficaram muito chateados com isso, né? Ficaram muito tristes. A ira dos seus irmãos se levantou muito contra José, porque além de José ter o favoritismo do seu pai, o José ainda contava esses sonhos, achando que esses sonhos não iam levantar a ira dos seus irmãos, né? Então lhe disseram aos seus irmãos: tu, pois,
deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José um outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha para ele, irmãos. E contando-os ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura veremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante a ti e a tua terra? E os seus irmãos, pois, o invejaram. Mas o seu pai, porém, guardou essa coisa, esse negócio no seu coração. Irmãos, existem muitas pessoas que, ao falar desse momento, né, de José, falam que José não deveria ter falado o seu sonho, aquilo que Deus tinha revelado para ele, para os seus irmãos e nem para o seu pai. Eu não concordo, irmãos, porque foi através da revelação que José deu aos seus irmãos e ao seu pai que deu início ao processo que Deus ia trabalhar grandemente, não somente na vida de José, mas também na vida dos seus irmãos, do povo de Canaã e do Egito. Amém, irmãos? Então, o que ocorre, irmãos? Lá em Gênesis 37, 12 ao 36, né? Os seus irmãos iam para o campo para trabalhar e José nunca ia, né? E aí o seu pai, Jacó, fala para José, José, vai lá e vê onde seus irmãos estão, porque eu quero saber onde eles estão, assim, sabe, você vai lá no campo e verifica onde eles estão e vem falar para mim, né? E José foi e não conseguiu achar, né, onde eles estavam. E aí uma pessoa falou: olha, José, eu vi eles em tal lugar, né, em Hebron, e foi até Siquém, né, outras cidades que ele poderia achar os seus irmãos. Só que antes de José chegar onde eles estavam, de longe, ó, lá no 18 fala assim, ó, no versículo 18 fala assim, ó, e viram-no de longe, e antes que chegasse até eles, conspiraram contra ele para o matar. Irmãos, tudo aquilo que José estava fazendo, né, entregando seus irmãos as suas coisas, as suas obras ruins para o seu pai, e aqueles sonhos, aquelas revelações. José tinha muitos sonhos, e Deus trazia muitas revelações para José, e José falava, porque ele achava que ele estava no meio de pessoas que deveriam protegê-lo, sua família. E às vezes, irmãos, a gente abre o coração, tirando um pouco, afastando um pouco a conduta de José, mas às vezes a gente está em determinado lugar e a gente abre o coração, achando que nesse lugar, quando Deus começar a te abençoar, as pessoas vão ficar ali felizes pelo seu crescimento espiritual ou pelo seu crescimento financeiro. Quando você for adquirir um novo emprego, ou quando você for comprar uma casa, ou quando você for adquirir um novo carro, irmãos, só falem isso quando a bênção estiver nas suas mãos. Porque quando nós falamos, o diabo ouve, e às vezes o diabo ele pode atravessar a sua bênção, e impedir que a sua bênção seja concretizada, bem? E disseram uns aos outros: eis aí vem o sonhador mor, vinde pois agora, matemo-los e lancemo-los numa destas covas, e diremos que uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Olha o que eles falaram, irmãos, entre si. E ouvindo, lá no 20 fala assim, ó, e ouvindo Rúben era o seu irmão mais velho, era o primogênito de Jacó, e ouvindo o seu irmão mais velho, Rúben, livrou-os das suas mãos, das mãos de quem? Dos seus irmãos, e disse: não lhe tiremos a vida. E também lhe disse Rúben: não derrameis o sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancei mão dele. E isso disse para livrá-lo das mãos dos seus irmãos, né? E torná-lo para o seu pai. Mas, irmãos, Rúben não conseguiu proteger José. Os seus irmãos, na hora que José chegou, eles pegaram José, tiraram a sua túnica, que era única, que era uma túnica fácil de reconhecer José, porque ela era a única, feita especialmente para José.
pegaram José, amarrado e lançado dentro de um buraco no deserto, uma caverna que fica no chão, que muitas das vezes essas cavernas têm água, possuem bastante água, mas essa que eles lançaram José não tinha água. E a intenção dos irmãos era matar José, mas porque Rúben não deixou, eles lançaram José nesse lugar, né? E aí, passando por ali, irmãos, os ismaelitas, né, eles tiveram uma grande ideia. Ó, em vez da gente matar o nosso irmão, vamos pegar o nosso irmão José e vender para esses ismaelitas. E que o sangue do nosso irmão não caia sobre as nossas mãos, sim, caia sobre as mãos dos ismaelitas, né? E venderam José para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Olha, irmãos, tem alguma coisa, 20 moedas de prata lá na frente, você vê? O povo que gosta de vender os seus entes queridos, né? E venderam José para os ismaelitas. Voltando, pois, Rúben à cova, e eis que já José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Rúben, seu irmão mais velho. Quando eles rasgavam as vestes, irmãos, eles faziam isso para mostrar para Deus que eles não eram, tipo assim, se lançava no pó, para mostrar para Deus que eles não eram nada, para Deus ter misericórdia deles, né? Então Rúben rasgou suas vestes e se lançou, né, no chão, porque ele não imaginava o que tinha acontecido. E voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está, e aonde eu irei agora? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito. Pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, pegaram o sangue desse animal e espargiram sobre a túnica de José e levaram, meus irmãos, para entregar para o seu pai. E conheceu, tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-las a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? Falando para o pai Jacó. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs o saco sobre os seus ombros e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem, e recusou, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, até eu morrer eu vou chorar pela morte do meu filho. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Irmãos, José, quando ocorreu isso na vida dele, ele tinha 17 anos de idade, um jovem ainda, sem experiência nenhuma. De um sonhador, de uma pessoa que tinha um senso de justiça tão grande dentro do seu coração, que chegou a despertar o interesse de Deus sobre essa pessoa e seu pai, vendido pelos seus próprios irmãos como escravo, irmãos. José foi vendido àquele grupo dos midianitas e depois foi vendido a Potifar. Quem era Potifar, irmãos? José foi levado ao Egito, ao Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, aleluia, e foi o homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Irmãos, tudo que acontece com a gente, você que permanece fiel a Deus, você que continua fiel ao Senhor, não se preocupe, que tudo que você vai passar, Deus vai passar do seu lado. Irmãos, Deus é capaz de abençoar um ímpio, uma casa inimiga, por amor a um justo, aleluia. E José estava ali na casa de Potifar, e Potifar, vendo pois o Senhor, que o Senhor estava com ele, vendo Potifar, que Deus estava com José, com ele, tudo o que ele fazia prosperava na sua mão.
Potifar olhou para José, tudo que José fazia prosperava, porque Deus estava com José. Então José achou graça aos seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e o entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa egípcia por amor a José. Irmão, Deus abençoou os egípcios por causa de José. Oh glória! Abençoou aquele homem. Por quê, irmãos? Porque ele vivia na igreja, porque ele servia homens, porque ele estava no monte. Não, irmãos, porque ele era fiel ao Senhor, ele era fiel aos princípios de Deus. Deus, irmãos, ele quer o homem que é fiel aos seus princípios. E José, apesar de passar por tudo isso, irmãos, José, apesar de passar por tudo isso, ele continuava firme, ele não murmurava. José era a própria essência da resiliência. José, meu irmão, ele era a própria estrutura da resiliência. Ele era resiliente em tudo, mas não é porque ele era melhor do que as outras pessoas, mas porque o Espírito do Senhor estava com ele. Porque tudo que aquele homem ponhava a mão prosperava. Por quê? Porque o Senhor estava com José. E José achou graça, né? E tudo que ele ponhava as mãos, Deus abençoava José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no seu templo. E deixou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, e não se dá do pão o que ele comia. E José era formoso, de porte e de semblante. José era um homem formoso, de porte e de semblante, né? E aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. E José não ia fazer isso, irmão. Sabe por quê? Porque José tinha dentro de si o Espírito do Senhor estava com José. E José era um homem, irmãos, que ele não se dobrava às coisas erradas. Ele era uma pessoa que era fiel aos princípios de Deus. E jamais ele ia fazer isso. Olha o que José fala. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há na sua casa, e entregou tudo nas minhas mãos. Tudo que ele tem, entregou nas minhas mãos. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Olha, irmãos, que ele falou para ela: porquanto tu és a sua mulher, como pois eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, presta bastante atenção. José tinha que ser fiel ao Potifar, sim, mas José tinha que ser fiel primeiramente a Deus. Como que eu posso fazer isso com você se o teu esposo confiou todos os seus negócios na minha mão? A única coisa que ele não confiou na minha mão foi a senhora, e eu vou me deitar com a senhora, pecando eu contra seu esposo e pecando eu contra meu Deus? Irmãos, hoje o que nós vemos de pessoas que estão na frente de trabalhos cristãos, líderes, praticando adultério, praticando, irmãos, esse tipo de fornicação, fazendo coisas erradas, pastores, obreiros, caindo em desgraça por causa de mulheres. Não vigia, irmãos. Muitos grandes pastores, grandes líderes evangélicos caíram em desgraça porque não vigiaram. Mulher, irmãos, é terrível. Se não vigiar, você cai, meu irmão. Cuidado. Cuidado onde você põe os teus olhos. Cuidado, você que é líder. Cuidado em levar uma irmã para dentro da sala de comunicação para conversar. Nunca converse com a irmã sozinho, sem estar com a sua esposa do lado. Sempre esteja aparelhado. Ou se não estiver com a sua esposa, esteja com uma mulher de oração do seu lado, uma mulher da igreja de oração do seu lado, para que o diabo não use isso contra você, meu irmão. Tome cuidado.
Então aconteceu que, falando a ela cada dia, José não lhe dava ouvidos. Irmãos, essa mulher começou a perseguir José dentro de casa. José morava dentro da casa dela. Ela começou a perseguir. Imagina o José que não tinha mais paz naquela casa, tinha que passar o dia fora e só poderia vir à tardezinha, porque ele tinha medo dessa mulher, de ficar sozinho com essa mulher. E aconteceu que, falando ela a José e não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, a estar com ela, sucedeu que um certo dia que ele veio à casa fazer um seu serviço e nenhum dono da casa estava ali. Ó, irmãos, ela já tinha preparado tudo, já tinha pegado todos os outros serviçais e falou: ó, vaza, que hoje eu pego José, vocês vazam daqui, que hoje eu tenho uns negócios para tratar aqui. E dispensou todos os seus serviçais. E José chegou lá, percebeu que não tinha ninguém. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. E saiu para fora. Irmãos, olha que situação. Olha que situação que esse jovem passou, sendo vendido pelos seus irmãos por 20 moedas. Depois foi vendido a Potifar. Depois trabalhando ali de uma forma correta, sendo fiel a Deus, sendo fiel ao seu senhor Potifar. E ver a esposa tribulada daquele homem, que não deveria ser, irmãos, não deveria ser o único escravo da casa que ela tinha se deitado. Ela devia ter se deitado com outros escravos lá, irmão. Mas José, quando ela viu José, ela se apaixonou e queria se deitar com José de qualquer forma. E José tinha nele o Espírito de Deus, que não ia deixar isso acontecer para humilhar aquele servo de Deus. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em suas mãos, fugiram para fora, e chamou os homens da sua casa, e falou-lhes dizendo: vende o meu marido e tragam ele aqui. Aí, irmãos, ela pegou a roupa de José e falou para os criados: olha, esse hebreu que o meu marido trouxe aqui para a casa da gente tentou me atacar, olha a roupa dele aqui, ó. E José, correu para fora. E mandaram chamar Potifar. E ela levou ao conhecimento do seu esposo Potifar que grande ira subiu no seu coração. Subiu grande ira no seu coração. E pegou José e levou lá para o cárcere e mandou prender José, irmãos. Um homem que não fez nada, que estava sendo fiel a ele. E o Senhor, porém, estava com José de novo, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos seus olhos, ao carcereiro mor. Irmãos, José foi levado para a prisão. Não se sabe quantos anos José ficou preso nessa prisão de Faraó. Mas José chegou lá no cárcere, chegou lá nessa prisão e começou a prosperar. E o carcereiro mor viu que tinha algo diferente de José, entregou a administração da cadeia da penitenciária de Faraó na mão de José. E José começou a trabalhar, e tudo que ele ponhava a mão prosperava. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava com José. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça. Graça, Juliano, é algo que aquele que possui de Deus, suporta tudo. Aleluia! E José mais uma vez suportou. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que já fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum, coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. E José começou a prosperar na cadeia. Oh glória! Aleluia! Lá em Gênesis 40, do 1 ao 23. E aconteceu, irmãos, que o Faraó tinha as pessoas que o serviam. Tinha o copeiro, tinha o padeiro. E essas pessoas pisaram na bola com o Faraó. E o Faraó mandou prender o copeiro mor e mandou prender também o padeiro mor, que eram duas pessoas que serviam na casa de Faraó. E esses dois personagens foram lançados na cadeia aos cuidados de José.
E lá dentro da cadeia, um dia José olha para eles e fala: por que vocês estão tristes? Por que os seus semblantes estão caídos? E aí esses homens falam: olha, nós tivemos um pesadelo, e esse pesadelo está nos afligindo. E José fala para eles assim: me conte, né, o que vocês sonharam, que eu, né, quem sabe eu posso ajudar vocês, né? E aí o copeiro mor falou. E o que o copeiro mor falou para ele? Que ele estava na vide e tinha 3 sarmentos. Estava na lavoura, tinha 3 sarmentos. Quem que era o sarmento? 3 ramos que saíam. Era uma vide, que era uma videira, e tinha 3 ramos que saíam dessa videira, né? E brotava dela a sua flor que saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. A videira, e saía 3 ramos da videira. E aí esses 3 ramos saíam os cachos de uva, né? Amadureciam em uvas. E um copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas, né? E as espremia no copo. E eis que no meu sonho havia uma vide diante da minha face e de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. José já dando a interpretação para o copeiro mor. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará sua cabeça, meu irmão, e te restaurará ao teu estado de copeiro novamente. E darás o copo de Faraó na tua mão, conforme os costumes antigos, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Ó, eles tinham um costume que Faraó, irmãos, toda vez que ele ia comer alguma coisa, e toda vez que ele ia beber alguma coisa, Juliano, o copeiro bebia antes do se aquele alimento tivesse veneno, ele morreria no lugar de Faraó. Então, quando o vinho estava estragado, quando acontecia alguma coisa, Faraó mandava matar o copeiro. Manda matar quem preparou minha bebida. Bebida estragada para mim? Quer me matar? Então, algo ocorreu e esse copeiro foi parar na cadeia. Mas ele teve um sonho e José falou: olha, dentro de 3 dias Faraó vai te reestruturar como copeiro novamente, e você será agraciado pela função que você tinha antigamente. Mas ó, quando você estiver lá, lembra de mim. Estou aqui nessa prisão. Aí, Juliano, o que ocorreu? O padeiro mor, vendo que deu tudo certo, o copeiro mor falou: opa, eu também sonhei. Aí José falou: pode falar, né? Ó, eu também sonhei. E eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a obra de padeiro, e as aves comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a interpretação. Em 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará da tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão da tua carne sobre ti. Olha, a pessoa se receber uma visão dessa de um homem de Deus, e aconteceu justamente o que José falou. Em 3 dias o copeiro mor foi restabelecida a sua função, e o padeiro mor morreu e foi pendurado numa madeira, como José tinha falado. Só que logo depois disso, Faraó teve um sonho. Lá no 41 fala assim: ó, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam num prado, e eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas, feias às vistas e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E esse sonho de Faraó perturbou seu coração, e ele mandou chamar todas as pessoas que podiam interpretar esse sonho da província de Faraó, de todo o Egito. Ninguém conseguiu interpretar o que ele tinha falado, o que tinha acontecido com ele. Mas o copeiro mor, Juliana, nesse momento ele lembrou: opa, ninguém consegue interpretar.
mas tem um cara que interpretou meu sonho que eu posso ajudar ele agora. Aí foi lá e falou para Faraó. Falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado então contra os meus servos, pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o meu padeiro mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe o que tinha acontecido no nosso sonho, e ele interpretou, e cada um conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim o que foi restituído ao meu cargo, e a ele foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José. Então o faraó mandou chamar José, e aí eles pegaram José, tiraram da cadeia, limparam José, fizeram a barba do José, cortaram um pouco o cabelo do José, deram banho de José, deram roupas lindas para ele, e levaram ele na presença de Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estavam em pé na margem do rio, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas, carne formosas à vista, e prostraram, pastavam no prado, no pasto. E eis que outras 7 vacas subiram após essas, muito feias, e vistas e magras de carne, não tendo visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e estavam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como um princípio. Então acordei, e depois vi, e no meu sonho, eis que de um mesmo pé subiu 7 espigas cheias de boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas, queimadas, do vento oriental brotaram após elas. E essas 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve de me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, e que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Olha como ele enalteceu Faraó, meus irmãos. 7 vacas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só, e as 7 vacas feias, avistas e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. As 7 espigas miúdas queimadas no vento oriental serão 7 anos de fome. Essas são as palavras que tenho dito a Faraó, e que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois delas levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecido a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, e porque estas coisas determinadas por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previndo-se agora de um homem entendido e sábio. José falando para Faraó, presta atenção, José falando para Faraó: pega um homem entendido e sábio, não ele. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem atendido e sábio, e pondo sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte de toda a terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte todas as comidas destes bons anos que vêm, e amontoe trigo debaixo das mãos de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guarde. Assim será o mantimento para a providência da terra, nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pareça de fome. E essas são as palavras, foram boas aos ouvidos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos que ali estavam. E disse Faraó aos seus servos: acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ele falando para Faraó, meus irmãos: você acha um homem bem entendido, que faça assim, que faça assado, que faça assim, que faça assado? Aí Faraó olha para ele e fala assim: em toda a terra do Egito nós não acharemos um homem como esse, José, que não for a ti. E aí começou as bênçãos do Senhor veio atrás sobre esse homem, irmãos. Olha isso.
Depois disso, Faraó: José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há de tão entendido sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Dize mais Faraó a José: Vês aqui e tenho que o posto sobre ele toda a terra do Egito. Ele tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir roupas de linho fino e o pôs no calor de ouro, pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir segundo carros que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhe-se! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia. Ei, Zafenate-Paneia! Tem Zafenate-Paneia por aí? Homem abençoado de Deus. E deu-lhes por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos. Irmãos, prestem atenção. Ele foi vendido com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade. Nesse momento aqui que ele se tornara governador do Egito. De 17 anos para 30 anos são 13 anos. José suportou 13 anos sofrendo, sendo humilhado, sendo preso, sendo vendido como escravo, irmãos, para depois de 13 anos ele ser enaltecido. Aleluia, glória a Deus. José estava ali se tornando governador do Egito, abaixo apenas de Faraó, e ele assim o fez, irmãos, e ele prosperou, guardou todo o alimento que era necessário. Assim juntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que se cessou de contar, porquanto não havia mais como numeração de tanto trigo que esse homem juntou na terra. Irmãos, olha, irmãos, a fome tomou conta de todo o Egito. Todo o Egito foi tomado conta da fome. E essa fome se tornou a fome na terra de Canaã. Em todos os lugares que existia fartura, a fome chegou. E José prosperando novamente, sempre prosperando, guardando o trigo. Vendo então, lá no 42:1-18 fala assim, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que lá há mantimento no Egito. Desce para lá e compra-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então seus filhos pegaram dinheiro, pegaram algumas coisas que eles poderiam trocar por alimento, dinheiro e outras coisas mais, e partiram para o Egito, né? José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Aleluia! Olha lá o sonho, irmãos, de quase 13 anos atrás. Às vezes a gente pega, irmão, Deus revela algo no nosso coração. 18 anos. Exatamente, 18 anos. Às vezes, irmãos, coisas que Deus nos mostra lá no passado, que é profetizado nas vidas da gente, a gente quer no outro dia. Às vezes Deus fala no nosso coração algo, e às vezes a gente quer no outro dia que essa coisa se transforme em verdade. E não é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Deus usou todo o sofrimento de José para amadurecer aquele jovem. Ele com 30 anos, ele era um homem formoso ainda, pai de 2 filhos, né, com a Zenate, que lhe deu 2 filhos, e que também, irmãos, ele era um homem maduro para poder fazer todo esse trabalho. José não poderia, irmãos, com 17 anos, trabalhar para ser o governador do Egito, não é verdade? E José, vendo que os seus irmãos o conheceram, porém mostrou-se, os seus irmãos chegou diante dele, não o conheceram, mas José conheceu eles automaticamente, né? Porém mostrou-se estranho para com eles. Ele falou, asperamente, e disse: de onde vocês vêm? E aí começou a indagar, começou a interrogar os seus irmãos. Quem são vocês? Será que vocês não são espião? Não, meu senhor, não somos espião, não. Olha, parece que vocês estão vindo aqui na terra do Egito para espiar se a terra é boa, se não é. Eu acho que vocês são espião. E os irmãos de José falaram: meu senhor, não somos não.
nós somos pessoas de bem, nós somos pessoas justas, nosso pai é Jacó, nós temos 12 irmãos, mas aqui vocês não têm 12 irmãos, não, que um de nós se perdeu, o outro é Benjamim, que está lá na nossa terra junto com meu pai. Aí José fala para eles, ó, enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão, mas não vos ficareis preso, vossas palavras sejam provadas, e há de verdade convosco, senão pela vista de Faraó sois espiões. Irmãos, José pega eles, fala assim, ó, mandou dar o trigo para eles, mandou dar toda aquela comida que eles precisavam, colocou lá nos seus animais e pediu para que o dinheiro que eles pagou fosse colocado dentro do saco, para quando eles abrissem, achassem o dinheiro. E aí, irmãos, eles tocaram para a terra de Canaã com aqueles mantimentos. Chegou no meio do caminho, um dos seus irmãos abriu o saco e viu, foi dar comida para o burro dele, lá para o animal dele, e percebeu que o dinheiro estava ali e notificou para os seus irmãos. E eles já acharam isso estranho. Mas vamos embora. E foram para a casa do seu pai. Chegou lá, Rúben respondeu-lhe dizendo, não vos dizia eu, que não pequeis contra o menino, irmãos. Rubens era um dos irmãos mais velhos. Falou para os seus irmãos, todos os seus irmãos, que o que estava acontecendo com eles na terra do Egito, da forma chata que eles foram recebidos, da forma que eles foram tratados, e tudo que estava acontecendo com o dinheiro ali era para eles serem presos. E tudo aquilo estava acontecendo porque eles fizeram aquilo com José. Ó, e Rubem respondeu dizendo, não vou dizia eu, não pequei contra o menino, que não ouvisses, e veja aqui o seu sangue também sendo requerido. E eles não sabiam que José os entendiam, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se ele dali e chorou, e depois retornou e falou-lhes, e tomou Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Irmãos, José falava no mesmo dialeto daqueles homens, mas no Egito eles precisavam de intérpretes. Mas eles achavam que José não estava entendendo o que eles estavam falando, porque eles não viam José como seu irmão, mas viam José como governador e como egípcio. E ali tinha um intérprete que falava com José, e tudo que eles falavam José entendia. Entendeu, irmãos? Então ele pegou Simeão, amarrou e falou, vocês vão embora, e vocês têm que trazer o seu irmão mais novo para comprovar a história de vocês. E mandou eles embora com os alimentos, mas deixou Simeão preso, amarrado. E isso, irmãos, foi uma armadilha para eles. E quando eles chegaram na terra deles, falaram com o pai deles, falaram, olha pai, aconteceu assim, 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 assado, o homem nos interrogou, e assim, assim, assado, nós falamos do senhor, falamos dos nossos irmãos, falamos de Benjamim, e o homem pediu para nós trazer Benjamim. Enquanto nós não trouxesse Benjamim, Simeão vai ser solto. E para nós não aparecer mais no Egito, diante da face desse homem, sem Benjamim, senão nós não vamos se dar bem lá não. E aí, Jacó repreendeu eles, falou, olha, eu já perdi meu filho, José, mas de forma nenhuma você vai levar meu outro filho, Benjamim. Não vai, porque é a única coisa que me sobrou da minha esposa amada. E não permitiu, não iria permitir de forma nenhuma que eles levassem Benjamim, que era o irmão caçula de José. E José já estava pedindo Benjamim, porque estava com saudade, queria dar um abraço em Benjamim. Então, irmãos, eles pegaram e levaram, passou-se alguns dias, a fome apertou, o Jacó falou para os seus filhos, ó, vocês vão comprar mantimento lá de novo. E os filhos convenceram Jacó que eles precisavam levar Benjamim, porque senão eles não iam ser bem vistos lá de novo no Egito. Porque José tinha falado para eles, ó, não me apareça aqui sem esse irmão que vocês estão falando que está lá. Se vocês vierem aqui somente com esse irmão. E aí eles voltaram para lá e levaram Benjamim. Quando chegou lá com Benjamim, irmãos, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todos. Pediu para todas as pessoas que estavam naquele lugar, José pediu para todas aquelas pessoas que eram seus servos saírem daquele lugar, porque José queria falar com seus irmãos.
E ele fez um banquete com seus irmãos, comeram, beberam, e mandou dar comida para eles, mandou dar os alimentos para eles levar para casa de novo, né? Só que José pegou a taça real dele, e mandou colocar dentro do saco de comida de Benjamim. E mandou eles embora. E chegou num certo momento, José mandou os soldados dele ir lá e falou: ó, quando vocês chegar lá, abram o saco deles e fala para eles assim: ó, vocês pagam bem com mal? Vocês foram lá, comeram e beberam na casa do meu senhor e ainda roubaram a taça do meu senhor, né? Como é que pode? Então Rubem pegou e falou assim: olha, nós não fizemos tal coisa, e se o senhor achar tal coisa dentro de qualquer um dos sacos aqui, o senhor pode pegar essa pessoa e levar como escravo, e todos nós serviremos ao senhor. E quando abriu logo de Benjamim, abriu do mais velho, o mais novo, quando abriu o saco de Benjamim, acharam a taça de José, e começou o chororô, meus irmãos. Porque eles tinham prometido para o pai Jacó que de forma nenhuma eles deixariam esse menino para trás, porque esse menino era para Jacó a única coisa que ele tinha da sua esposa Rebeca, a única coisa que sobrou do seu relacionamento com essa esposa. Então levaram eles diante de José, e lá diante da face de José. Então José, lá no 45, 1:28, eles falam assim, ó: então José não se podia conter diante de todos porque estavam com ele, e clamou a fazer sair dali todos os homens, que ninguém ficasse ali, nenhum criado ficasse ali. E José deu a conhecer aos seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam da casa de Faraó, e disse José aos seus irmãos: sou eu, José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E diante de José os seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se, e então disse a ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vós pese os vossos olhos, por me haverdes vendidos para cá, porque a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por grande livramento. José estava falando para os seus irmãos para que eles não ficassem tristes. Olha, vocês não precisam ficar tristes não, porque vocês me venderam, não se preocupe não, que tudo isso era plano de Deus, porque hoje Deus quer te livrar a terra através de tudo que aconteceu, né? Deus estava, mais uma vez, irmãos, Deus estava abençoando uma nação através do amor de um homem que era fiel aos seus caminhos. Deus, a terra de Canaã, que era uma terra farta, Deus mandou a fome sobre eles. E ao mesmo tempo o Egito, onde um homem estava ali fazendo a vontade de Deus, ele mandou a fartura e mandou o entendimento, deu sabedoria para aquele José, para que ele pudesse fazer aquilo, guardar a 5ª parte de toda a colheita de Faraó, para que os 7 anos de fome que sucedessem aos 7 anos de fartura pudesse ter comida para todos aqueles. Então, irmãos, José se revelou aos seus irmãos, e eles começaram a chorar e se abraçaram muito, e José cobriu eles de coisas, deu presente de roupas bonitas e fartas, limpas para eles, linhos finos, e ele presenteou mais a Benjamim, porque Benjamim era o seu irmão da sua mãe, não é verdade? E aí mandou os seus irmãos lá em Canaã buscar o seu pai, porque ele sabia que o seu pai estava vivo. E ele chegou diante de Faraó e contou todas aquelas coisas para Faraó. Falou: os meus irmãos vieram me procurar para comprar mantimento, Faraó. E Faraó ficou alegre, Faraó ficou muito feliz. E o que Faraó mandou falar? Olha, José, pega todas as carruagens que nós temos aqui, as de melhor qualidade, e manda buscar toda a sua família. E eles vão aqui ficar aqui na nossa terra, e
E não precisa se preocupar que nós vamos manter eles de tudo. Então assim foi feito conforme a vontade de Faraó. José pegou seus irmãos, mandou com as carruagens reais, né, com todas aquelas carruagens, buscar todo aquele povo. Quando chegou lá, os seus irmãos falaram para Jacó o que tinha acontecido. E Jacó não acreditou de imediato. Falou: meu filho José vive. E começou a chorar e se alegrou seu coração. Irmãos, quando Deus tem promessa na vida da gente, a gente não morre sem essa promessa se cumprir. O que estava acontecendo na vida daquele moço, daquele jovem, era uma promessa que Deus tinha feito para ele, irmãos. E ele tinha permanecido fiel nos caminhos do Senhor. Se ele tivesse, irmãos, traído a confiança de Deus e tivesse se deitado com a mulher de Potifar, Deus não tinha concluído isso na vida daquele jovem. Ele estaria preso, teria morrido naquele cárcere. Mas como ele foi fiel a Deus, aonde José passou, por todos aqueles anos que ele permaneceu ali, por todo aquele tempo, José estava com Deus. Ele partiu Israel com tudo que tinha. Mas Deus visitou Jacó, irmão. Ele falou assim: Jacó, tudo que está acontecendo é proveniente de mim. Pega todas as suas descendências e vai para o Egito, porque lá estarei contigo. E de ti lá farei uma grande nação. Eu estou nesse negócio, meu servo, pode ir para lá. E Jacó partiu com tudo que ele tinha para o encontro de José. E partiu ali com tudo que tinha. E veio a Berseba e ofereceu sacrifício a Deus, ao seu pai Isaque. E falou com Deus de Israel em visão à noite. E disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Ele disse: eu sou o seu Deus, o Deus do teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente farei tornar subir a José. Porá em tuas mãos sobre os teus olhos. Pode ir, meu servo, vai que eu estou contigo. E ele pegou tudo que tinha, irmãos, e foi lá para Berseba. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os seus filhos de Israel levaram seu pai Jacó e os seus meninos, suas mulheres, no carro que Faraó envia para levá-los. E tomaram os seus gados, seus bens, e tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito. E Jacó e toda a sua descendência com ele, e os seus filhos, e suas filhas, e toda a sua descendência, irmãos. E nasceu, então quando chegou em Gósen, numa terra, porque assim, irmãos, os egípcios, eles não cuidavam de animais como o povo judeu. O povo judeu costumava cuidar de ovelhas. E essas ovelhas, para os egípcios, não eram algo bom. Eram como se fosse algo proibido para eles cuidar de ovelha. Então José tinha uma terra que se chamava Gósen. José preparou essa terra para receber os seus familiares, e ali eles ficaram. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentou-lhes e lançou-lhe ao seu pescoço e chorou. E sobre o seu pescoço longo tempo, chorou grande tempo nos ombros do seu pai. E Israel disse a José: morra eu agora, pois eu tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disso, José a seus irmãos, à casa do seu pai, subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi aos meus irmãos: a casa do meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram até mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que tem. Quando, pois, aconteceu que Faraó vos chamar e disser: qual o vosso negócio? Então direis: os teus servos foram homens de gado, desde a nossa terra da nossa mocidade, e agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelhas é abominação para o Egito. Irmãos, Deus abençoa uma nação e ao mesmo tempo manda fome sobre outra nação, tudo por causa de um justo. José era um homem justo, irmão. Não se foi achado falha diante deste homem. Esse homem não tinha falha.
Toda vez que eu leio a passagem de José na Bíblia, eu não consigo achar falhas na conduta desse jovem, na conduta desse servo de Deus. Ele foi um homem fiel para Deus. Em todo o tempo que ele passou na escravidão do Egito, foi vendido. Ele deve ter passado por situações terríveis, irmãos, que de noite chorava nos pés do Senhor, mas ele não traiu os seus preceitos. Ele não foi contra aquilo que o Senhor tinha colocado em vosso coração. E por isso que eu falo para você hoje, meu irmão e minha irmã, não se preocupe, que Deus, Ele move os céus e a terra por causa de um justo. Eu tenho certeza que na nossa nação tem muitas pessoas que aos olhos do Senhor acharam graça dos seus olhos, e que tem essa terra como uma terra abençoada de Deus, e que Deus jamais vai deixar nós brasileiros sucumbirmos de uma forma errada nesse país. Descansa o coração de vocês, descansa os vossos corações, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando que José ia imaginar que ele ser vendido como escravo, ele ia abençoar uma nação, ia abençoar a nação da sua terra, dos seus pais, da sua família, onde ele provinha? Irmãos, Deus não é um Deus somente de amor, como muitas pessoas falam. Nosso Deus, ele é conhecido não pelo amor, mas sim pela sua justiça. E o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que provém, que faz acontecer coisas onde não tem. Ele pega uma pessoa que não é e faz ser. Irmãos, nós temos que crer nesse Deus. Nós temos que acreditar que esse Deus que tirou o povo de Israel lá do Egito, que fez o Mar Vermelho abrir, vai trabalhar em nossas vidas e vai continuar no controle da nossa nação brasileira, e que tudo que acontecer aqui nessa terra está nas mãos de Deus. Nós temos que acreditar que tudo está nas mãos de Deus e tudo é a vontade de Deus, mas as coisas que vêm e que virão serão da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Deus abençoa uma nação e Deus faz cair fome em todo o planeta somente para provar uma coisa que ele falou para José. Olha, José, seus irmãos irão se dobrar diante de ti, todos irão se dobrar diante de ti. E nem José acreditou fielmente que aquilo ia acontecer da forma que aconteceu, mas ele foi vendido, ele se tornou escravo, ele foi parar na cadeia, sofreu, foi maltratado, deve ter apanhado muito, mas a vitória dele tinha dia, tinha data lá no céu. A data da sua vitória já estava escrita. E a sua data da sua vitória, meu irmão, já está escrita. A data da tua vitória, minha irmã, já está escrita no céu. Nós temos a data porque Deus, pela sua onisciência, Ele sabe o dia da nossa vitória. Então, regozije-se no Senhor, confia no Senhor, entregue os teus caminhos nas mãos do Senhor, porque Ele tudo fará por mim e por você. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra esteja receptiva no seu coração. Amém. E que Deus venha colocar, esconder nas tábuas do teu coração essa palavra, para que no momento certo Deus dê crescimento e fortivo dentro do teu coração, que ela germine e que dê frutos no seu coração, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Quero fazer uma oração para você, para que todas as barreiras caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, leva essa palavra, Senhor, aos nossos corações e dê, Senhor, para cada um que esteja nos ouvindo, meu Pai, o entendimento correto dessa palavra, Senhor, que ela não seja deturpada pelo inimigo, Pai, e que essas palavras, Senhor, caiam em corações e em pessoas receptivas, Pai, e que sejam terras férteis, Senhor, para que essas sementes possam germinar nos vossos corações. Ó Senhor, abençoa todos que estão nos ouvindo, Pai. Abençoa os seus celeiros, abençoa suas casas, suas famílias, seus familiares. Abençoa os seus filhos, as suas empresas. Abençoa os seus vizinhos, seus animais domésticos. Abençoa, meu Pai, tudo aquilo que eles colocarem as mãos, como o Senhor fez com o seu servo José. Nos abençoa, Pai. Nos mostra, Senhor, a sua benevolência, da sua boa vontade. Enche, Senhor, teus filhos e filhas com teu Espírito Santo. Ó Senhor, arranca essas influências do mal das nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos cada dia mais nos aproximarmos de Ti. Arranca, Senhor, de uma vez por todas as influências do mal de nossas vidas.
para que nós possamos, ó Pai amado, estarmos cada dia mais próximos de Ti e abrirmos mão do pecado, abrirmos mãos das trevas e nos aproximarmos da luz de Ti de uma vez por todas. Ó Pai amado, Te agradecemos, meu Pai, por mais esse culto, por mais esta noite, Pai, juntos aqui e aí, Senhor, também do outro lado. Quero dar também a bênção apostólica para todos vocês. Que o grande amor de Deus e que a rica consolação do Espírito Santo esteja conosco aqui, com vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.